noite, queridos irmãos. Com grande alegria, mais uma vez estamos aqui, trazendo uma reflexão aos nossos corações e esperamos em Deus que Ele esteja nos usando nessa noite para falar aos nossos corações. Amém? Te convido a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 20. Nós vamos estar expondo os versículos 29 ao 34. E Mateus tem por título A Cura de Dois Cegos de Jericó. Mateus capítulo 20, os versículos 29 ao 34. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Contudo, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo até aí. Irmãos, esse texto ele também é mencionado em mais dois livros, no livro de Lucas e no de Marcos. E eles contam a mesma história, só que algumas coisas mudam. Por exemplo, nesse texto de Mateus, o título fala A Cura de Dois Cegos de Jericó. Lá em Marcos, ele fala que era apenas um cego. E tem nome, Bartimeu. Já em Lucas, também fala que é um cego só, mas não menciona o nome dele. E eu achei isso bem curioso, porque nós vamos daqui a pouquinho entender o porquê esses versículos têm essas diferenças. Esses textos são diferentes, mas falam a mesma coisa. E eu queria, então, entender o que estava acontecendo nessa cena da cura do cego de Jericó, ou do cego Bartimeu, ou dos dois homens. Dizem até que nessa história de Mateus não eram dois cegos, mas um era acompanhante do cego. Então, cada texto tem a sua particularidade. E é engraçado a gente se deparar com esse texto, porque havia um cego, então, lá no cantinho da praça, podemos dizer assim, bem escondido lá na cidade, e a multidão começa a passar por aquele bairro. E o cego, ele não viu, pelo fato de não poder ver, mas ele tinha o seu ouvido muito aguçado. E ele começou a escutar aquela grande multidão a passar. E ele logo perguntou: gente, o que está acontecendo aí? Quem está passando aí? Essa multidão aí, quem é? E falaram para ele: Bartimeu, ou cego, é Jesus que está passando aqui. E imediatamente Bartimeu, o que ele fez? Senhor, Jesus, tem compaixão de mim. Eu preciso do Senhor. Ele fala lá no versículo 30, ele fala assim, clamaram ao Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. No texto de Marcos fala: tenha compaixão de mim. Só que aconteceu algo inusitado. Aquela multidão começou a falar com o cego: cego, fica quieto, não fala nada não, o Senhor não vai te ouvir. Esse monte de gente que está aqui, você acha que o Jesus vai se importar com você? E ele continuou a clamar e a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não quis nem saber da multidão. Ele quis apenas clamar ao Senhor e pedir por socorro. Ele quis implorar ao Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor venha até a mim, para que então eu possa fazer um pedido. Esse pedido então acontece no versículo 32, onde Jesus
ele acaba se aproximando daquele cego Bartimeu, e ele pergunta para o cego: o que você quer que eu faça por você? Imediatamente Bartimeu falou assim: que se nos abram os olhos, que eu torne a ver, porque eu não posso mais ficar nessa condição de cego, eu preciso ser transformado. E aí começa a nossa reflexão nessa noite. Eu queria mencionar 4 frases que acontecem nesse texto que nós lemos e que fazem algum sentido para a nossa vida nos dias de hoje. Eu espero que essa palavra venha de encontro ao seu coração, assim como veio ao meu. Eu espero que você saia aqui dessa noite transformado, assim como me mexeu quando eu entendi esse texto da maneira que nós vamos estudar essa noite. Amém? E a primeira frase se encontra no versículo 30, que diz assim: e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho. Aí a frase é essa aqui: tendo ouvido que Jesus passava, clamaram. Até aí. A frase é: tendo ouvido que Jesus passava. Será que aquele cego ele conhecia a Jesus? Será que aquele cego entendia o que Jesus poderia fazer por ele? Eu creio que sim. Porque o cego, como eu já falei, ele não podia ver as obras que Jesus havia feito já até naquele momento. Mas ele ouvia. Ele sabia daquilo que Jesus já tinha feito durante aquele tempo que Jesus estava ali naquela cidade. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo e transformá-lo. Então o cego ele não podia ver, mas ele conhecia daquilo que Jesus poderia transformá-lo. E é interessante a gente comparar esse texto com o texto de João, capítulo 42, versículo 5, que diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O cego de Jericó, ele conhecia de ouvir falar, e ele clamou ao Senhor, ele gritou, ele implorou que o Senhor tivesse vindo até ele. E quando isso aconteceu, o Senhor transformou a sua vista, restaurou a sua visão, e agora ele pode falar assim como João falou: agora os meus olhos te veem. Hoje eu vejo que o Senhor tem feito maravilhas em minha vida. O Senhor me transformou. Eu creio que nós aqui nessa noite, nós também podemos dizer isso, que um dia nós estávamos cegos, nós estávamos perdidos, nós não tínhamos visão alguma, mas a partir do momento em que a gente conhece o Senhor, a nossa vida, ela é restaurada, nossos olhos eles se abrem. Amém, queridos? Conhecer é um ato de relacionamento pessoal com Deus. A melhor forma de conhecer Jesus é passar um tempo com Ele. Quando a gente fala sobre essa frase, é um ato de relacionamento pessoal com Deus, a gente, cada dia da nossa vida, diariamente, a gente pode buscar mais do Senhor. A gente pode conhecer mais de Deus. Você sabe que Deus já fez na sua vida? Quais são as transformações? O que Deus já fez por você? Eu acho que isso é algo que a gente pode pensar. Se você acha que Deus ainda não fez nada por você, é porque você ainda não o conhece pessoalmente. Você ainda não o conhece lá por dentro do seu coração. E eu acho que é isso que a gente precisa. Conhecer mais do Senhor. Conhecer mais aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Essa é a primeira frase que eu queria estudar com os irmãos nessa noite. Que você pode ouvir. Você pode conhecer aquilo que Jesus pode fazer por você. E você também pode ver aquilo que Jesus ainda vai fazer na sua vida. Ouvir sobre Jesus é maravilhoso, mas ter um contato pessoal com Ele é melhor ainda. E é o que o cego Bartimeu, o cego de Jericó, queria fazer. Então vem a segunda frase, lá no versículo 31, que diz assim: mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia. E a frase que eu queria separar aqui é: gritavam cada vez mais. O cego ali, ele fez a parte dele. Ele não desistiu quando a multidão falou para ele: olha, cego, fica quieto aí, não atrapalha o mestre, não. Pelo contrário, ele fez a parte dele, ele agiu. Ele começou a gritar e a clamar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, não se esqueça de mim, olha, eu estou aqui. E é exatamente isso que hoje nós podemos fazer. Queridos, Deus nunca vai esquecer de nós. Mas a gente precisa também clamar ao Senhor. A gente precisa colocar a nossa vida diante de Deus, buscando, fazendo a nossa parte. A gente precisa de clamar, a gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa gritar, a gente precisa colocar diante de Deus as nossas dificuldades, assim como o cego veio à frente. Ele falou: Deus, Jesus, eu preciso de uma transformação, eu preciso que o Senhor tire as vendas dos meus olhos, que eu torne a ver. E é isso que essa frase vem dizer para a gente hoje. Precisamos agir, não podemos ficar parados, esperando algo acontecer. Precisamos vir à igreja, precisamos clamar, precisamos da nossa casa abrir a nossa Bíblia e buscar mais o Senhor, ler a palavra de Deus. Aí sim, nós veremos a diferença em nossas vidas. A partir do momento que a gente clamar ao Senhor, algo de novo vai acontecer na minha e na sua vida. As coisas do nosso dia a dia irão tentar tirar a nossa atenção. A busca deve ser diária, mesmo com tantos afazeres. Então, aquela multidão estava tentando tirar a atenção daquele cego. Eles falavam: cego, fica quieto aí. Mas o cego falava: não, eu preciso do Senhor. Eu preciso buscar Ele. Eu preciso. E ele clamava. Ele não deixava que aquela multidão o apagasse. Ele queria ser visto pelo Senhor. Ele queria a transformação da vida dele. O grande problema que nós temos, queridos, é muitas vezes a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer buscar o Deus dos deuses. O cego ali, ele queria buscar o Senhor, ele queria buscar Jesus, ele queria sim as bênçãos, mas ele também buscava, ele queria mais o Senhor. Tanto é que no final do texto ele vai mencionar que o cego seguia Jesus e glorificava ele. E a terceira frase que nós podemos entender nessa noite já é no versículo 32, que diz assim: então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? No número 33 também. Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Essa é a frase: que se nos abram os olhos. O cego de Jericó, ele entendia que a sua dificuldade, que o seu problema era não enxergar. O cego, ele precisava de uma transformação. A deficiência dele era não enxergar. Agora, trazendo para os nossos dias, qual é a minha deficiência? Do que eu preciso de transformação? A minha deficiência hoje são os meus pecados, são as minhas falhas, os meus erros. Só que é tão difícil a gente entender: nossa, eu sou um pecador mesmo. O que eu tenho cometido de errado? Então, o cego Bartimeu, ele entendeu que ele precisava de uma transformação na vida dele. Ele entendia isso. E qual é a área da nossa vida, da minha vida, que eu preciso de uma transformação? Do que eu preciso ser curado? Aquele cego não enxergava. E eu? É engraçado que é muito interessante, porque a gente tem dificuldade de enxergar as nossas dificuldades e as nossas limitações. É muito fácil a gente apontar o erro do outro, mas o meu erro mesmo não é o seu perfeito. Existe uma história,
Eu e Carol, a gente foi no casamento na semana retrasada e o pastor contou sobre essa ilustração que eu vou contar e eu achei muito interessante e queria trazer para os irmãos. Diz que uma família do interior, lá de longe, não conhecia a cidade grande. Então eles vieram com toda a sua família para conhecer essa cidade maravilhosa, essa grande cidade. E chegando nessa cidade grandiosa, com muita tecnologia, eles entraram no shopping, toda a sua família. E aquele homem, aquele pai da família, ele se deparou com uma senhorinha, com um vestido azul, passando em frente do shopping. E aquela senhorinha estava com a sua bolsa branca. E ele viu aquela senhorinha entrando no elevador. No que ela entrou no elevador, apitou. E o elevador sumiu. E aquela família ficou ali impressionada. Nossa, que aquela senhorinha tão idosa foi fazer dentro daquela sala, aquela porta. E daqui a pouquinho, o elevador voltou. Saiu uma mulher totalmente nova, linda, maravilhosa, com um vestido azul e com a bolsa branca, por coincidência. E o homem daquela família logo falou: filho, leva sua mãe lá naquela salinha, que ela vai ser transformada. Olha só, queridos. Ele estava vendo somente a transformação da esposa. Por que ele não se colocou naquele lugar também? Por que ele não pensou: vou entrar naquela sala, eu vou sair transformado? Porque é muito mais fácil a gente apontar o erro das outras pessoas do que o nosso próprio erro. É muito mais fácil falar dos outros do que da gente mesmo. Então, queridos, nós temos e precisamos de uma transformação em alguma área da nossa vida. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós carecemos de uma transformação. Na maioria das vezes, nós como cristãos, nós buscamos ao Senhor. Nós lemos a palavra de Deus, nós oramos. E Augusto Nicodemos, ele tem uma frase que ele fala assim: se você não tem vontade de buscar a Deus, você está na carne e precisa de uma transformação. Aí eu te pergunto, você vai responder para você mesmo: há quanto tempo que você não ora? Há quanto tempo que você não busca? Há quanto tempo que você não pega a Bíblia para ler sequer um versículo? Há quanto tempo você não tem buscado o Senhor? Nós falamos no primeiro ponto que a gente precisa conhecer o Senhor, porque a gente sabe daquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Na segunda frase, a gente viu que a gente precisa ir de encontro ao Senhor, a gente precisa agir, a gente precisa gritar, a gente precisa clamar. E agora a gente está vendo que a gente precisa realmente de uma transformação. E essas três frases, elas se completam. E nós hoje precisamos de uma transformação em nossas vidas. Porque a gente conhece o Deus que a gente serve. A gente sabe que a gente precisa de uma transformação. Aí a pergunta que fica é: em qual área da minha vida eu preciso de uma transformação? Como eu tenho agido no meu dia a dia? Como eu tenho agido no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade? Não importa onde a gente esteja, a gente sempre vai achar um ponto negativo das nossas vidas. E a gente sim, precisamos de transformação, precisamos de mudança em nossas vidas. Aquele cego, ele entendeu que a transformação da vida dele era voltar a enxergar. E nós precisamos enxergar a nossa deficiência. A nossa transformação precisa ser feita hoje, imediatamente, já. O Senhor está nos aguardando. Se a gente for ler agora a quarta frase, nós vamos entender isso. Versículo 34 diz: conduindo, Jesus tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. A frase é: e foram seguindo. Nós precisamos seguir a Jesus. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor Jesus. E depois que Ele nos transformar, não adianta a gente deixar Deus de lado e continuar com a nossa vida. Aquele cego, Bartimeu,
Depois que o Senhor Jesus transformou a vida dele, fez com que ele voltasse a enxergar, ele continuou a seguir a Jesus. Ele não simplesmente deixou Jesus de lado e foi vivendo sua vida enxergando. Não, ele entendeu que ele precisava continuar seguindo em busca de pregar o Evangelho juntamente com Jesus. Como eu disse, os textos de Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a mesma história, só que de formas diferentes. E lá no texto de Lucas, capítulo 18, 35 a 43, conta essa história e ele coloca uma palavra a mais. Ele fala assim, ó, que o cego Bartimeu seguia e glorificava ao Senhor. E é o que nós precisamos fazer também, irmãos. Glorificar ao Senhor por todas as bênçãos que Deus tem derramado em nossos vidas. Depois que Deus nos transforma, nós precisamos continuar seguindo Ele. Porque é muito fácil a gente receber as bênçãos e depois abandonar o Senhor. Nós, infelizmente, temos buscado ao Senhor só nos dias de dificuldade. Hoje eu estou passando mal, eu vou orar. Aí eu preciso que o Senhor abençoe minha família, aí eu vou orar. Tem alguém passando mal na minha família, ou tem alguém doente, aí eu vou passar numa prova, aí eu oro. Agora, quando está tudo bem, onde está Deus? Onde está Deus? Nós não seguimos, nós não buscamos, nós deixamos Ele de lado. E essas são as 4 frases que eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite. A gente pode ouvir, conhecer o Senhor, a gente precisa buscar, a gente precisa clamar ao Senhor, precisamos gritar para o Senhor, pelo Senhor, precisamos de transformação e precisamos continuar seguindo o Deus das bênçãos. Amém, irmãos? Nós precisamos entender essas frases e continuar seguindo ao nosso Senhor. Eu sei que foi uma breve reflexão, mas espero que tenha vindo de encontro ao seu coração.